Ao que assenta no alto e sublime trono, nós oramos agora. Ao Deus triuno, nós agradecemos, Deus, por nos dar uma oportunidade como esta, singular, de podermos estar diante a Tua poderosa presença. Nós estamos aqui diante do Senhor porque nós cremos que o Senhor era, é e há de vir. Nós cremos que o Senhor morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Nós cremos que o Senhor está sentado no alto e sublime trono, e a glória do Senhor, ela preenche não somente o templo, mas toda a terra. E por isso, Deus, nesse momento, com as vidas que agora já se encontram nessa live, com aquelas que ouvirão depois, com aquelas que entrarão no meio da mensagem, eu peço ao Senhor um pedido agora, que o Senhor comece a inundá-las com o calor da Tua presença. Ó Deus, que quando o pregador ele estiver ministrando, brasas de fogo elas venham ser espalhadas sobre a terra. Ó Pai querido, que ministérios sejam reavivados, que famílias sejam impactadas, que a glória do Senhor ela venha inundar o lugar, e que todos venham ser cheios do Espírito Santo do Senhor. Pai, nesse momento eu rogo a Ti, crendo, porque o Senhor é o Deus que vive para sempre, que aonde estiver um crente ouvindo essa live, aonde estiver um ímpio ouvindo essa live, aquele que vai passar e de repente vai encontrar, ó Deus, que o Evangelho do Senhor que será aqui anunciado, que a palavra do Senhor que aqui será ministrada, ela venha de encontro aos corações, e como a espada de dois gumes, ela possa penetrar na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e que ela possa até mesmo discernir os pensamentos e as intenções do coração. Pai, eu peço a Ti agora, meu Deus querido, mediante a oração que agora eu faço, que algo sobrenatural o Senhor possa fazer, que como o Senhor nunca fez antes, o Senhor faça agora, que como o Senhor nunca usou antes, que o Senhor use agora, porque o Senhor é assim, quanto mais passa, mais tempo passa, mais o Senhor usa, porque a palavra diz que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que não brilha igual todo dia, mas ela brilha mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Por isso, Pai, usa o ancião, usa o mensageiro, e que mediante a oração feita agora, que algo sobrenatural o Senhor possa fazer, e que esse derramamento ele venha agora sobre a vida dos Teus filhos. Pai, fala conosco, usa o Teu filho, e ó Pai amado, que mediante o tema que o Senhor deu, que o Senhor venha revelar o profundo, oculto, escondido, e que o Senhor mostre aos Teus filhos que ouvirão a palavra, que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu, e que é muito além daquilo que pedimos ou que pensamos. Deus, fala conosco, sê conosco, em nome de Jesus. Antes de passar para o ancião, eu vou dizer, como diz o nosso pastor presidente, não como Marta, nem como Lázaro, mas como Maria aos pés do Mestre. Agora, nós receberemos o ancião com a palavra, meu irmão evangelista Marco Júnior. Eu cumprimento a noiva, lavada, remida no sangue, cheia de poder, com a paz do Senhor. Nesse momento tão especial agora, neste momento, eu quero agradecer a Deus por esse momento tão abençoado de nós estarmos retornando com as lives, a live da família Marco Júnior. Louva a Deus dos céus. Estávamos sendo apertados pelos integrantes da família Marco Júnior, não é isso, presbítero Samuel? E muitos perguntavam, e a live, e a live, e a live, e a live, e a live. Mas aprove Deus no tempo dele, no tempo hábil,
estarmos aqui. Eu desejo a todos um feliz ano novo, um ano repleto das mãos e das bênçãos de Deus. Amados, eu trago uma palavra totalmente revelada por Deus e tem tudo a ver com o tempo que vivemos, tempos que chamamos de hoje. Hoje nós estamos agora na disposição de Deus para juntos agradecermos pelo novo ano. Mas na verdade sempre tem uma expectativa da vida. O que será do ano de 2026? Será que vai ser igual aos outros anos? Será que vai ser melhor do que 2025? Será que vai ser pior? Etc e tal. Mas hoje Deus tem uma palavra para os nossos corações. Eu sempre me preocupo com o que Deus tem para falar por intermédio de cada oportunidade, né? Seja aqui no nosso estúdio da família Marco Júnior, seja na igreja, onde quer que nós estejamos cumprindo uma agenda do nosso chamado, do nosso ministério. Eu sempre me preocupo com o que Deus tem a dizer. Por isso, família Marco Júnior, compartilhe aí, chama a sua família, vamos juntos. E no decorrer da mensagem, Deus for falando tanto no seu coração e trazer na sua memória alguém, envie o link e vamos juntos ouvir o que Deus tem para falar conosco. Pega a sua Bíblia aí, por favor. Pega o seu exemplar aí, o que você tem agora em posse. Abra ela comigo. Eu convido a você agora para juntos louvarmos como se nós estivéssemos compondo agora o coral dos filhos de Corá. E juntos eu convido a você a abrir a Bíblia no cântico que o coral louvor a Deus, em Salmos de número 46. Quero mandar um beijo forte para o melhor papai do mundo, nosso pastor, presidente, fundador, reverendo Marco Antônio Mendes, da Igreja Evangélica Preparatória. Mandar um beijo, um abraço também para a melhor mamãe do mundo, missionária Nora Ney Nonato Mendes. E juntos estamos aqui pela graça de Deus, pela bondade de Deus e a oração desse casal maravilhoso, desse casal abençoado. Abra a Bíblia comigo no livro dos Salmos de número 46. Estaremos lendo apenas o verso de número 8. Salmos de número 46, verso de número 8, que diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Vamos ler novamente para gravarmos. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Amém? O livro de Salmos é um livro de cânticos, na verdade, que quando o povo estava alegre, automaticamente o povo adorava a Deus pela alegria. Mas quando o povo também estava triste, os salmos agora também automaticamente era composto, era entoado pelos crentes, os nossos antecessores, o povo de Israel, aquela melodia triste. Mas quando o povo estava cativo em terra estranha, houve-se um silêncio. E após o silêncio houve uma pergunta: vocês não louvam mais? Aí de repente, alguém cheio de Deus
De repente, alguém dotado do poder, da unção, da intimidade de Deus diz: como entoaremos ao nosso Deus em terra estranha? O livro de Salmos é um livro onde reunia o coral daquela época, o coral daquele povo, os que adoravam a Deus em forma de cânticos. E esse salmo de número 46 em específico, Deus observando em silêncio, grava essa palavra, Deus observando o seu povo peregrinando com dificuldade, rodeados de inimigos. Deus então do alto céus, assentado no trono, dominador da terra, Ele começa a observar aquele povo na peregrinação, aquele povo na verdade. E o Salmo 46, que o povo de Israel adorava agora, no coral, entre os filhos de Corá, eles começam agora com uma incerteza. Eles começam agora a passar momentos de aflição, uma instabilidade de vida tamanha. A alma deles estava agora com o palco das emoções abaladas, porque na verdade eles não sabiam o que seria no futuro, o que Deus na verdade havia separado ou reservado para eles. Mas de repente, no meio daquela angústia, no meio daquela dificuldade, começaram agora a compor. Por isso que tem um hino da harpa que diz: ao invés de murmurar, canta um hino de louvor a Deus. Aí vem o outro: os mais belos hinos de poesia foram feitos em tribulação. Coordenador de música, cooperador Josué Ananias, nosso querido J7. Era momento agora, ou acreditasse em Deus, ou abrir a mão da fé. Aí alguém no meio do coral, que é o subtema do Salmo 46, começa a dizer assim: olha, a fé perfeita em Deus. Se você perdeu família, não tem apoio mais, ou se uma fatalidade de vida, de fato você perdeu sua família, ou seja a circunstância que for, você perdeu família, você perdeu dinheiro, você perdeu tudo. Mas se porventura dentro de você há uma fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, Deus tem uma palavra para você agora. É o suficiente para você mandar essa montanha do impossível mudar de lado, e ela vai ter que mudar, porque quem tem fé em Deus não perdeu nada. Quem tem fé em Deus tem tudo. Naquele momento de dor, de luta, alguém grita: vamos cantar. Coral, vamos cantar. Está na hora de entoarmos a Deus. A Bíblia diz que, aleluia, o nome dele
dele está acima de todos os nomes. O nosso Deus, ele vai além da medicina, ou seja, a doença não vai roubar a adoração que é só de Deus. O desemprego não pode roubar o que é de Deus. Agora fica mais pesado. O esposo, a esposa, os filhos, a família, a riqueza, a empresa, o poder, a autoridade não pode roubar o que é de Deus. Você nasceu para adorar. Agora não vale, porque ainda que eu passar no vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Deus que é Deus poderoso está comigo. A prova está grande, todo mundo me cercou, todo mundo está falando mal de mim, ninguém quer ser meu amigo, ninguém se importa comigo, ainda que um exército te cerque. O adorador está contigo. Adore, adore, adore Ele. O que Deus está dizendo, Marco Júnior? Adora em tempo e fora de tempo. Adore na possibilidade e adora na impossibilidade, porque maior é Deus, fiel é Deus, maior é Deus, fiel é Deus, maior é Deus, fiel é Deus, maior é Deus, fiel é Deus. Salmo de número 46. Escuta, a fé perfeita em Deus. Me explica como que um ser humano imperfeito consegue ter ou habitar nela uma fé perfeita. Não há coerência nisso. A matemática não bate, isso é uma falha. Mas é uma frase que eu costumo dizer: somos filhos imperfeitos de um perfeito Deus. Existe ex tudo menos ex-filho. Escuta, esta palavra é para você. A fé que talvez veio da sua avó Lloyd, a fé que talvez veio da sua mãe Eunice, e ela com certeza habita em você, porque Deus plantou essa fé aí. E a raiva do inimigo, a raiva de Satanás, que você permanece crente, que você permanece de pé, a raiva de Satanás, que mesmo tropeçando numa maçã de pecado, você continua dizendo: eu me levantarei e irei ter com meu pai e direi: pequei contra ti, mas eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. A raiva de Satanás é que a fé que há em ti te torna inabalável. Salmo 46, Salmo de número 46. Permita-me ler os versos introdutórios. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Hoje, no início de 2026, Deus analisou, Deus percebeu, Deus viu, Deus encontrou essa angústia que está maior do que você. Mas hoje, nessa angústia, Deus vai trabalhar. Verso 2: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Olha o que eles começam a cantar. J7, Presbítero Samuel, família Marco Júnior, olha o que eles começam a cantar agora. Ainda que os montes saem da terra firme, vão para os altos mares,
nós ainda permaneceremos adorando, porque se eles foram, foi o dominador Deus que transportou eles, porque para ele nada é impossível. O que tem se tornado impossível para você? Deus aperta na pergunta: o que é impossível para os teus? Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Aí vem a introdução do Senhor. Aí eles começam a dizer: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui no original? Sabe o que eles estavam cantando? Esse rio é o rio que traz a presença de Deus. No meio do impossível, sempre o rio de Deus passará. No meio da dificuldade, o rio de Deus passará. Marco Júnior, eu estou quase entendendo. Você não está entendendo ainda? Eu vou explicar melhor. Quando eles viram que não tinha mais nada para acontecer de pior, o rio que vinha lá da cidade de Deus, a Nova Jerusalém, que iremos para lá, o céu, há um rio. E segundo eles, vendo na visão, eles dizem: Deus está no meio. E a água que vem da cidade, ela significa o renovo, significa o poder de Deus, significa o contato de Deus com o homem. Deus está dizendo: o meu rio, o meu rio, o meu rio, o meu rio vai te alcançar. Ezequiel, eu não sei se está no calcanhar, eu não sei se está no meio da canela, eu não sei se está subindo sobre o joelho, mas entra nesse rio agora. Esse rio vai te renovar agora. Cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Essa resposta foi para você. Só que Deus tem uma sentença para o inferno inteiro agora: não será abalada. Aonde o rio passa, transforma. Aonde o rio passa, muda. E a mudança de Deus não será abalada. Não será abalada. Deus ajudará. Olha o dono das águas, olha o dono do rio, olha o Deus que movimenta. Deus a ajudará. Crê tu nisso? Acredita de verdade?
ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. Agora nós vamos entrar no tema da mensagem. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Atos de desolação. Atos de desolação. Que Deus continue abençoando o ministério, a vida do presbítero Samuel William. Mas olha para a capa agora, do seu smartphone, do seu notebook, do seu tablet, do seu celular, e contempla agora não a minha foto colorida, mas imagina essa cidade sobre o atos de desolação. Muitas das vezes, nesse casamento que falou, nessa solidão que é um demônio, nesse câncer, nessa AIDS, nessa doença que a medicina já passou a mão uma na outra, esfregou uma mão na outra e disse: não tem mais solução. Nessa traição conjugal, nesse 2026 que já entrou com fracasso, nesse desemprego, nesse sonho que falhou, nessa vontade de se matar, nessa vontade de sair da igreja, nesse mundo pecaminoso. Tu era pastor, tu era missionária, tu cantava nos jovens, tu fazia, tu acontecia. Biblicamente, esta palavra desolação, ela tem duas vertentes que eu quero destacar aqui hoje. Essa desolação, ela funciona, J7, quando a pessoa está desviada, afastada dos caminhos de Deus, sem rumo, com vontade de comer as bolotas dos porcos, cansado de viver, cansado de persistir. Mas também essa vertente da desolação é também quando você está na igreja, mas não sente Deus perto. Você está na comunhão, até ceia, mas não está percebendo Deus na sua vida. Eu tenho uma palavra. Nesse quadro de derrota, de fracasso, você está pensando: Deus está longe, Deus sumiu, e só está um inferno sobre a minha cabeça. Eu vou andar cabo da minha vida, Deus não está nem aí para mim. O meu pastor, minha pastora não se importa comigo. Deus tem uma palavra. Enquanto tu está pensando que é o diabo, Satanás, é o diabo. Quem está vindo com esses atos contra mim é o inferno. Legiões satânicas querem meu fim. Olha o ato, é o ato de Satanás. Quem quer matar minha família, quem quer acabar com a minha vida,
são os atos diabólicos. De repente, alguém no meio dos atos, alguém que não é Deus de confusão, alguém que não dá sua glória para outro, ele aparece agora nessa história, no meio desse ato de desolação. Ele aparece. E agora imagina comigo, por favor, que eu vou conjecturar, batendo no peito, dizendo: sou eu! Ainda antes que houvesse o dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, o Deus Jeová. Quem impedirá? Ouço o barulho das mãos de Deus e tem um novo ato de Deus. Esse ato é que ergue do pó necessitado, é que faz assentar entre os príncipes, é o Deus que exalta. Atos de desolação. Deixa eu explicar aqui. Eles começam adorando o presbítero Samuel William no Salmo 46. Quando eles começam a regozijar em meio à prova, adorar a Deus, Deus abre a visão diante do coral de Corá. E tem um mistério que você precisa entender. Quando adoraram com fé, Deus abre o céu e mostra uma visão. E é o versículo 8 que lemos: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Se você está vivo, é porque você ainda habita na terra. Há esperança para você, viu? Sorria, Jesus te ama e você está vivo. Marco Júnior, me explica melhor. Vinde, o próprio Deus sai da cisterna, José, vem reinar. Sai, Ana, da esterilidade, Samuel vai nascer. Misael, Ananias e Azarias, sai da fornalha, eu já cheguei. Mardoqueu sai da porta do palácio, porque o rei está chamando. Lá no Aras, Amã já preparou o cavalo real. Esse é cujo rei se agrada, se agrada, se agrada. Se não me falha a memória,
Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O desemprego é Deus dos atos dele. A separação, o divórcio é Deus dos atos dele. Deus vai restituir. Esta é a palavra. Atos de desolação. É Deus que está movimentando a terra. Parece que não vai aguentar, parece que vai quebrar, parece que o seu lar vai cair, parece que o seu ministério acabou. É Deus trepidando tudo, é Deus retinindo tudo. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Esta prova são os atos de desolação do Deus que resolve problemas. Ele é Deus. Tenha medo, não te espantes. Sou eu Deus, sou eu Deus, sou eu. Sou eu. Atos de desolação. Quem nunca olhou no espelho e nunca enxergou um projeto falido? Quem nunca olhou para si mesmo e disse: eu nasci para o fracasso, nada na minha vida dá certo? Quem nunca olhou para a sua volta e viu tudo assolado, viu tudo destruído? O que isso significa? Destroço, destronado, derribado, sem possibilidade de crescimento, sem possibilidade de restituição. Quem nunca? 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 Mas eu vejo as mãos de Deus. E as mãos de Deus provocam atos, ações de desolação. Até o inferno está confuso agora. Como assim? Como assim? Como assim? Eu vejo um menino tão fraco, tão pequeno, apenas com pedras nas mãos. Peraí, tem uma funda que ele gira, e eu vejo de outro lado um gigante muito forte, muito grande. O diabo não está entendendo, mas esses atos de desolação é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus dizendo: quem está no governo sou eu, a governabilidade é minha. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Receba. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. A adoração é dele. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Seilá,
Deus vai fazer.